Estamos em um culto de milagres. E se tratando de um culto de milagres, é entender que o sobrenatural já está acontecendo. Porque enquanto você se preparava para vir para esse local de adoração, o Senhor já estava aqui te esperando. O Senhor já se fazia presente aqui, como Ele está presente no ambiente. E estando Ele presente no ambiente, foi Ele que te agraciou a essa estadia nesse momento aqui. E eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo na vida de cada um de vós. Você achou aí? 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Amém? Vamos ler? E chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Diga comigo: eu creio nessa pedra angular. Senta um pouquinho em nome de Jesus. A Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, retrata um pouco sobre essa pedra angular. Pedra angular essa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular da igreja. Se tratando de pedra angular, se retrata das construções antigas. Não vou falar das construções no dia de hoje, com toda a sua tecnologia, mas falamos daquelas construções bem antigas, que para dar início a todo o seu fundamento, era posto uma pedra de esquina, a pedra angular, para que através dessa pedra, toda a estrutura tivesse perfeição. E essa pedra trazia toda a perfeição no alicerce e em toda a estrutura que estava sendo feita. E quando a Bíblia retrata essa pedra angular, ela fala sobre Jesus Cristo, a pedra angular da igreja, a pedra que traz a edificação para a minha e para a tua vida. Jesus é a base, é o fundamento de toda a igreja, e é nessa base, é nesse fundamento que a igreja está firmada. Amém? Estamos em um culto de milagres. Eu entendo que você não veio aqui para passar alguns minutos de adoração, alguns minutos ouvindo uma palavra a qual outrora entrasse de um lado do seu ouvido e saísse do outro. Eu entendo que você veio nesse ambiente de adoração porque você tem um entendimento que Deus já está te visitando. Eu entendo que você entrou nesse local, você veio a essa casa de adoração porque você, no seu íntimo, você sabia que você iria se encontrar com Ele nessa noite. E se tratando de se encontrar com aquele que é o Senhor de tudo e de todos, Senhor da igreja, entendemos que quem se aproxima dele não sai de mãos vazias. Eu entendo que nessa noite o Senhor não vai te despedir desse ambiente de mãos vazias. Eu entendo que nessa noite o Senhor já preparou o teu milagre, a resposta que tanto você busca dele. Eu entendo que se você está aqui nesse momento, e se você está nos vendo por esse culto online,
é porque você tem certeza que Deus tem algo para você. A palavra do Senhor nos traz o nosso Senhor Jesus Cristo como base e sustentáculo da igreja. Então eu entendo, se você está firmado ou firmada nele, com certeza você vai continuar de pé, você vai continuar prevalecendo. Mas para que eu venha obter um milagre da parte de Deus em minha vida, eu entendo que eu não posso tão somente exclamar com as minhas palavras que eu creio no milagre. Eu entendo que não é tão somente expressar com as minhas palavras dizendo que creio, pois a Bíblia deixa bem claro que Deus, Ele busca ver mais além. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor não olha tão somente para as palavras que saem dos teus lábios. Quando você diz eu creio, eu acredito, tenho certeza que Deus vai fazer algo. Não. A Bíblia deixa bem claro que Deus olha para o teu coração. A Bíblia deixa bem claro que Deus olha para o teu íntimo. E é nesse íntimo que o Senhor vê aonde se encontra a tua fé. Lembra o que foi lido mais cedo, quando foi dito que o Senhor na sua terra não fez muitos milagres? A incredulidade não deixou que o Senhor operasse tantos sinais e maravilhas como assim Ele havia operado em outras regiões. A Bíblia diz que por causa da incredulidade daqueles que estavam ali presentes, pelo fato deles conhecerem a mãe de Jesus, o pai, os irmãos, as irmãs, eles questionavam uns com os outros: como pode esse homem trazer tamanhas palavras, falar de tamanha grandeza, se ele é um homem normal como nós? Eles ainda não entendiam que aquele que estava presente naquele momento era o Filho do Deus vivo, aquele que foi enviado para edificar a sua igreja. E sendo assim, o Senhor não fez muitos milagres ali. Por quê? Porque a incredulidade falava mais alto do que a fé. E eu quero que você entenda nessa noite que para que você possa obter o milagre de Deus na tua vida, seja qual for o milagre que você necessita, há uma necessidade de crer. Há uma necessidade de você mover no seu íntimo, se mover no seu íntimo com fé, com crença, naquele que tudo pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Às vezes, o indivíduo não obtém o milagre que necessita, porque a sua fé não está do tamanho de um grão de mostarda. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus se expressa dizendo: se a minha e a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Ele vai fazer sinais inexplicáveis. Pois você mesmo vai dizer a esse monte: sai daqui, te precipita-te lá. E assim será feito. Pois a palavra também diz que tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome daquele que é a pedra angular da igreja, tudo te será feito. Mas para que tudo venha a ser feito, para que aconteça aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, você tem que colocar sua fé em atividade. Você não pode entrar na casa do Senhor tão somente por um momento, tão somente por alguns minutos, algumas horas. Você tem que entrar nesse local, nesse ambiente onde Deus se faz presente, sabendo que Ele vai fazer o milagre em sua vida, independente de qual milagre você necessite nessa noite. O Senhor Jesus é a base, é a base de toda a igreja, é a base da minha e da tua fé. Se estamos firmados nele, com certeza o próprio vai manifestar-se com milagres na tua vida. Eu já pastoreio há mais ou menos uns 12 anos, e eu já contemplei muitas coisas que o Senhor fez em vidas que nos acompanhou ao longo desses 12 anos. Eu pude contemplar o Senhor curar uma irmã de um câncer em um estado terminal. Lembro-me como hoje que ela chegou em um culto de domingo,
E nesse domingo, após o culto, ela nos chamou, conversou, falou o que ela estava passando. Ela estava com câncer, em estado terminal, e além de tudo, estava grávida, esperava um bebê. Para a medicina, o filho dela não veria a vida. Para a medicina, ela não teria muito tempo de vida. Mas, movida pela essa palavra-chave, fé, ela passou a cultuar o Senhor conosco. Ela passou a participar de cultos, passou a ser ministrada. O que aconteceu com essa irmã? Que ela mesmo fala para mim nos dias de hoje, que aonde ela vai, ela fala sobre o que Deus fez na vida dela, através da nossa vida. Você tem que entender uma coisa, que aquele que o Senhor coloca aqui para ministrar a tua vida, se torna um canal de bênção na tua vida, o qual você vai ser abençoado ou abençoada por Deus. Aquela mulher, ela colocou a fé dela em atividade. Passamos a ministrá-la, passamos a buscar de Deus que o Senhor viesse responder as orações dela e a nossa intercessão pela vida dela. O filho dela nasceu sem nenhum defeito. O filho dela nasceu com toda a perfeição e hoje já tem aproximadamente 8 anos de idade. Vir para o culto de milagres é colocar a tua fé em ação diante de Deus que você serve. Buscar a presença de Deus não é buscar por um mero momento, é entender se você busca, Ele vai se apresentar a você, pois Ele disse: se você me buscar de todo o vosso coração, eu me apresentarei. E ela teve esse filho ainda com o CA. Passou mais algum período, ela começou a fazer, aliás, ela já fazia quimioterapia no período da sua gravidez. A criança nasceu, os médicos que ficaram desenganados porque eles não entenderam o que aconteceu, e eles olhar e ver aquela criança com perfeição e com saúde. Ela continuou com o processo de químio. E eu quero te dizer nessa noite que ela foi curada pelo Senhor e está viva e sã nos dias de hoje, glorificando o nome do Deus vivo. Por quê? Porque ela acreditou nele, porque ela creu que o Senhor poderia fazer o impossível na vida dela. E eu quero te dizer assim, se você crê, nada será impossível para você. Se você colocar a tua fé na pedra angular que é Jesus Cristo, aquilo que você colocar diante dele vos será feito. Pois o Senhor pronuncia dizendo: eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem, eu falo e cumpro. E se o Senhor determinou as noites de quinta-feira, culto dos milagres, é porque Ele tem milagre para a tua vida. Isso me traz a lembrança que ontem, ministrando à noite lá em nossa igreja, o Senhor nos fez a ministrar sobre o momento que Nicodemos, lá no livro de João, no seu capítulo 3, Nicodemos chega até Jesus, e agora ali surge um diálogo entre eles. E o Senhor Jesus olha para ele e diz: olha, é necessário que você venha nascer de novo. Ele eu entendo dentro da escritura que ele ficou um pouco pasmo, porque ele se expressa dizendo: vem cá, Senhor, de que maneira pode o homem nascer de novo? Será que o homem terá que voltar ao ventre da sua mãe, para que assim ela venha concebê-lo novamente? Jesus olha para ele e diz: você sendo um doutor da lei, você sendo um fariseu, aquele que tem a incumbência de guardar a Torá, não entende daquilo que eu te falo. Mas o Senhor queria dizer para ele o seguinte:
que ali não se tratava de religiosidade, ali se tratava de fé, de crer naquele que o Deus vivo enviou, como pedra principal do alicerce de toda igreja. E o Senhor continua se expressando, dizendo: olha, é necessário que você venha nascer da água e do Espírito, é necessário um novo nascimento. O que eu quero te dizer, para que você venha alcançar o que você tanto busca de Deus, é necessário que você creia nele incondicionalmente. Pois o Senhor Jesus conversava com um que conhecia a Torá, com um que conhecia a palavra, mas ele não tinha conhecimento daquilo que lhe estava sendo proposto. Pois o que o Senhor Jesus apresentava a ele era algo que ia muito mais além do seu entendimento. O que o Senhor Jesus estava apresentando a Nicodemos naquela hora era algo que ia muito mais além da sua crença. Jesus Cristo estava apresentando a ele algo que mudaria a sua vida. Jesus Cristo está te apresentando nessa noite algo que vai mudar a tua história. Mas sem fé, agradaremos a Deus? Sem fé, vamos contemplar o milagre acontecer em nossa vida? Sem fé, vamos poder testificar das grandezas de Deus? Eu quero te convidar essa noite a você colocar a sua fé em ação. Eu quero te convidar essa noite a você depositar a sua fé inteiramente na pedra angular, na pedra de esquina, que é Jesus Cristo, a base de toda a igreja terrena, aquele o qual é o teu Senhor, e nada é impossível para Ele. Por que as multidões o acompanhavam? Por que as multidões o seguiam? Porque Ele fazia milagre, porque dele saía virtude, porque dele saía poder. Por que você está aqui nessa noite? Porque você crê que dele pode vir um milagre sobre a tua vida. Porque se não fosse assim, nem eu nem você estaríamos aqui nessa noite. Se estamos aqui nessa noite, é porque não importa o que está acontecendo, o que importa é que o nosso Senhor pode sim fazer o milagre. Isso me faz lembrar quando lá no livro de Mateus, no seu capítulo 7, a partir do verso 24 a 27, quando o Senhor fala sobre aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. O Senhor expressa dizendo que todo aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é uma casa bem edificada, a qual pode vir o vento. Quantas vezes o vento vem sobre você e a sua fé fica um pouco abalada? Quantas vezes você passa por vendavais, por momentos ruins, que a sua fé fica abalada? Mas entenda uma coisa: a casa que é edificada sobre a rocha, pode vir a chuva, pode vir os ventos, ela vai permanecer de pé. O Senhor se expressa dizendo também, também tem aquele que edificou a casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento e a derrubou, e grande foi a sua queda. Aí eu te pergunto, nessa noite, aonde está edificado a tua fé? Você está como aquela casa sobre a areia? Ou nessa noite você se encontra com a tua casa edificada sobre a rocha? A casa edificada sobre a rocha, ela permanece. Quantas vezes o inimigo tenta mudar a tua fé, fazer você deixar de crer porque você por algum momento pediu e ainda não aconteceu? Quantas pessoas deixam o evangelho, apostatam da fé, pelo fato de querer o milagre ontem, e o Senhor pronunciou que o milagre é para amanhã, não é para ontem? Porque quando queremos algo, não queremos esperar.
Entendemos que a nossa necessidade é maior que qualquer coisa. E esse milagre tem que acontecer já. Mas eu te digo assim, não importa o momento que o milagre aconteça. Se é agora dentro dessa fração de segundos, se é até o amanhecer do dia vindouro. O que importa é que aquele que faz milagre está contemplando a tua necessidade e vai fazer o milagre na tua vida nessa noite. Pois, eu entendo que tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para sim vir para o nosso mundo físico. Eu entendo que tudo é liberado no mundo espiritual, depois acontece no mundo físico. Quando Deus fala, Ele já decretou a vitória. Só que porque ouvimos a profecia e não piscamos os olhos e não contemplamos o acontecimento imediato, a nossa fé fica abalada. Mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra em tua vida, Ele é fiel para cumprir e concretizar. Você se encontra em um culto de milagres. Você se encontra em um ambiente onde o sobrenatural está acontecendo. Você pode não estar vendo com teus olhos físicos, mas o Senhor está ministrando a tua vida. O Senhor só quer olhar para dentro de mim e de você e encontrar fé. Mais nada. O que vai mover o milagre de Deus para a tua vida é fé. É acreditar naquele que foi enviado por Deus e hoje se encontra à direita dele, esperando o momento de vir buscar a igreja dele. É crer nele, independente da circunstância. Independente. O Senhor quer que você continue acreditando. Mas bispo, às vezes é difícil manter a fé em ação quando o vento é muito forte. Às vezes é difícil continuar acreditando quando o barco está balançando demais a ponto de virar e naufragar. Isso me faz lembrar o momento que o Senhor Jesus se encontrava com seus futuros apóstolos. O Senhor Jesus dormia e eles faziam a travessia. Só que chegou um momento que a chuva veio, o vento começou a ficar revolto. E aqueles homens que tinham contemplado com seus olhos os milagres que o mestre fez no decorrer do dia, já começaram a tremer e temer com o que poderia acontecer com eles naquele momento. Pois eles ficavam olhando para o outro e dizendo: a gente vai morrer. A água está entrando dentro do barco, o vento está muito forte, vamos acabar perecendo. É onde eles lembram que o mestre também estava no barco. Às vezes, em meio à tempestade, você esquece que Jesus está do teu lado. Às vezes, em meio à tempestade, você não enxerga que Ele não está ao teu lado, mas Ele já está te carregando nos braços. Você tem que entender que, independente do que esteja acontecendo, Ele sempre vai estar com você. E é onde eles lembram, e vai e chama o mestre: mestre, vamos perecer. Mas espera lá, quem estava ali era o autor e o consumador, era o verbo que se fez carne, era aquele que tinha um poder sobre tudo e sobre todos. É como se eu pudesse contemplar aquele momento, o Senhor parar e olhar para ele e dizer: aonde está a fé de vocês? Vocês não viram o que aconteceu no decorrer do dia? Vocês estão com medo de um vento e de uma chuva? O Senhor abre a boca e pronuncia: mar, vento. Essa palavra do Senhor, que veio uma brisa, veio uma paz naquele local. E eles começaram a olhar um para o outro e dizer: quem é esse? O vento, o mar, obedece o pronunciar da sua boca. Esse é aquele que não te deixa à deriva. Esse é aquele que, colocado como pedra principal do fundamento da tua casa, vai sempre te honrar, independente do que esteja acontecendo. Esse é aquele que, independente da circunstância, independente do momento, Ele vai honrar a tua fé. Entenda uma coisa: as multidões que vinham até Jesus
não voltava sem contemplar o milagre. Aqueles que vinham até ele, ele não despedia de mãos vazias. Por que é que a igreja nos dias de hoje vai ser dispersa sem que o milagre aconteça? Por que que você veio aqui nessa noite e você acha que Deus vai deixar você ir para casa sem que Ele faça um milagre em tua vida? Não, porque a tua fé já está nesse ambiente consagrado ao Senhor. Já disse para Ele que você está dando legalidade e autoridade para Ele agir na tua vida. Já disse para Ele que você está dando legalidade para Ele agir e te e te surpreender com o sobrenatural dEle. Aleluias. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas acho que eu estou dentro do tempo. Se você está aqui, é porque você crê no milagre. Se você está aqui, é porque você crê que Jesus Cristo pode fazer além daquilo que você pede a Ele. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Posso convidar o pessoal para ficar à vontade? Se aproximar de Deus é entender que tudo Ele pode. Estar aqui é você entender e crer que independente do milagre que você está necessitando, ou de alguém teu em tua casa esteja necessitando, Ele vai honrar a tua fé. Eu quero te convidar a você se aproximar do altar. Eu entendo que próximo ao altar, o fogo é mais forte. Eu entendo que próximo ao altar é onde o milagre acontece. Eu entendo que quando você se aproxima do altar, você está buscando se aproximar mais um pouco de Jesus. É você estar em meio à multidão, buscando um espaço a mais para chegar pertinho dele. E o altar é um lugar consagrado a Ele. Nosso pastor falou sobre isso esses dias, tem falo. Neremanai Shei. E eu entendo que do altar sai um rio de águas vivas. E o Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E se você veio a Ele, tenha certeza que você não voltará da maneira que você chegou aqui. Faça a sua oração. Apresente ao Senhor a necessidade que você tem. Apresente diante dEle. Pois a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A palavra do Senhor deixa bem claro que tudo é possível. Como também a Bíblia se expressa: se creres, verás a glória de Deus. Eu vou ministrar a tua vida, eu vou orar pela tua vida, mas é necessário que você chame a atenção dele, porque a pessoa que você tem que chamar a atenção não é a pessoa do bispo, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluias. Senhor meu Deus e meu Pai, entendemos que o Senhor realmente faz milagres. Os dias são maus, mas ainda há um povo que te adora. Ainda há um povo que crê que o Senhor faz milagres. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar cada vida que vem perante o teu altar nessa noite, Senhor.
Eu quero te apresentar cada vida que veio, ó Pai, diante de Ti nessa noite, ó Deus. Pois se vier é porque creio em Ti. E eu creio que coisas maiores o Senhor pode fazer, Ramanachei. E te apresenta cada vida nesse momento, Pai. Senhor, ministra sobre cada um, ó Pai, o milagre. Reneixe maneha. Vem com a resposta, Deus. Aramanaixe neha. Arimanehai. Toca, Senhor, nei rimanaixe. E ministra, Senhor. Aramanaixe. Aramaneixe. Ministra, Pai. Toma posse do Teu milagre. Toma posse do Teu milagre, pois o Senhor te tocou. A tua fé tocou nele e ele tocou em você. Aneira manachei. Espírito Santo de Deus, completa, Pai. Aleluias. O milagre está acontecendo. 2 jovens aqui entregando a vida para o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. O Senhor é mais do que fiel. Senhor, eu quero te apresentar os teus filhos, Pai, que nessa hora diante do teu altar entregam as suas vidas a Ti. Apaga, Senhor, o passado, Neira, Manechei, Nahai, e que o nome deles estejam acesos no livro da vida, e usa eles, Senhor, Neira, Manechei, nessa terra, Pai, e que através dessas vidas se convertam a Ti, em nome de Jesus, eu vos abençoo. O milagre está acontecendo. Os céus entram em festa quando há convenção.